Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje, sábado, 25 de julho de 2020. Eu olhei 25, já estamos no dia 25, final de julho. Então, hoje, sábado, juntos em oração para o nosso planeta. Isso é muito bom, né? Orar para os outros, no meio dos outros, fazendo essa vibração, essa união divina, orando para o planeta, nos energizando os nossos irmãos, doando material ectoplasmático, eletromagnético, para a espiritualidade atuar onde é necessário. É sempre muito bom mesmo. Então é sempre um motivo de agradecimento. Espero que você já tenha trazido os copos de água, as jarras, para depois a gente fluidificar. Vamos começar fazendo aquele exercício de respiração, respirando profundamente, pensando em coisas boas, soltando lentamente, tirando todas as mágoas, as tristezas. É muito importante nesse momento esquecermos dos nossos problemas, porque todos nós temos muitos, e fazermos parte da coletividade. E vamos nesse exercício de respiração, se acalmando e procurando o nosso Pai Divino, o princípio sagrado de tudo e de todos na nossa intimidade. Deus, que é o início e é o fim, é a nossa finalidade. Dele saímos e a Ele retornamos. E toda essa caminhada fazemos dentro dele. Deus, nosso Pai Divino impessoal, Ele é íntimo, está na nossa intimidade, sabe de tudo antes de nós mesmos sabermos, mas Ele é impessoal. Ele não encarna, Ele não desencarna. É sempre muito importante a gente lembrar disso. E nós, como os deusinhos em formação, né? Em evolução, em crescimento, temos de entender essa máxima, que o princípio sagrado está dentro de cada um de nós, para desabrochar, para entender, para nos melhorar, e até um dia nós vamos voltar a ser Ele. Então vamos pensando no Pai, na nossa intimidade. Pensamos também em nossos irmãos cristificados, que são os representantes do nosso Pai. Com eles que nós falamos, quando eles estão na carne, nós até chamamos ele de Pai Divino, porque ele representa a Deus. Mas a gente não pode confundir. E esses espíritos maravilhosos que já fizeram a caminhada e já entraram nessa evolução de ser uno com o Pai, representante dos 10 mandamentos, representante das leis de Deus, de como devemos nos comportar. Os que formaram os nossos planetas para a nossa evolução. Então, Cristo são espíritos que têm uma capacidade, já desabrocharam essas virtudes e que é o normal viver na mesma vibração do Pai. E vamos nos ligar aos trabalhadores, às legiões angélicas do nosso planeta. Mensageria Divina, corrente médica, corrente socorrista, corrente de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Em nossos guias, entes queridos,
amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de estarmos fazendo esse trabalho de orar em prol do bem e do bom para o nosso planeta. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está iniciado. E o Zé vai fazer a oração à verdade, que está na página 240 do Evangelho Eterno. Oração à verdade. Dá-me, Deus ou Pai Divino, o poder de te conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo da tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração de teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as lactentes virtudes divinas, em menos tempo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, aqueles que entraram depois que eu cumprimentei, boa noite a todos. Vamos continuar o nosso trabalho de hoje e estamos no item 15 do diagrama celestial. Está na página 143 do Evangelho Eterno. Se vocês quiserem, que não tem o livro, quiserem acompanhar, no www.divinismoperdizes.org ou no www.divinismo.org em download, vocês baixam os livros, baixam as orações, os folhetos, os livretos, no Divinismo Perdizes, as nossas palestras. Então é importante olhar, ler, seguir todo esse material. Deem uma lida, se tiverem dúvidas, escrevam a gente aqui, ou pelo próprio site tem como fazer perguntas, ou aqui pela setinha vocês fazem as perguntas e depois a gente vai respondendo, tá ok? Então, item 15. Os espíritos ainda inferiores procuram o reino de Deus através de formalismos e formulismos religiosistas e sectários. Tamanha é a ignorância, que desprezam em si a verdade, o amor e a virtude, para acreditarem em bujarias inventadas por homens. E é por isso que as trevas das subcrostas e os umbrais vivem abarrotados de cientistas, filósofos e religiosos do mundo. Pensam saber muito, mas vivem fora da divina ordem moral do infinito. E é importante a gente perceber, claro, você só, poxa, ela fala sempre tanto nisso. Verdade, amor e virtude, né? Não adianta, se a gente não trabalhar com esse tripé, né? Sermos virtuosos, sermos verdadeiros e sempre com amorosidade, as coisas não funcionam, né? É imprescindível a inteligência, eu já falo isso sempre porque é um predicado divino. A inteligência é o dom de Deus, é o dom dos dons de Deus que dá, que nos permite o livre-arbítrio, que nos permite
pensar, que nos permite evoluir, que nos permitiu entender como funciona o nosso sistema planetário, sistema solar, a nossa galáxia. Nós estamos aprendendo como funciona o nosso corpo. Quer dizer, olha a evolução. Tudo isso, se nós não tivéssemos a inteligência divina, a gente não faria. Mas, como a gente tem esse livre-arbítrio e às vezes a gente vai pela linha mais rápida, mais fácil, aquela que de formalismos, a gente não começa a entender de verdade o porquê da nossa evolução, o porquê do nosso crescimento, porquê que o nosso Pai nos deu tantas coisas, nos mostrou tanto e deixou que a gente seguisse o nosso caminho. É porque a gente tem de pensar, é porque a gente tem de agir com inteligência. Se a gente saísse do piloto automático, que cada um, a gente vive no piloto automático, vai, pega aquela rua, vira direita, vira esquerda, não sei o que, vira com o carro, para no farol, ou pega, vai no ponto de ônibus, ou vai na estação de metrô, a gente não pensa. A gente tem de pensar, né? E se a gente começar a pensar, a gente vai viver em função da verdade, da virtude com amorosidade. E é isso que é importante. Se a gente parar para pensar, peraí, o que eu estou fazendo? Por que eu estou nem olhando aqui para o meu lado? Por que eu não vi que esse senhor está caído aqui no chão e eu poderia ter dado a mão? Não sei. Quer dizer, são coisas básicas, mínimas, que a gente passa batido. Está na hora da gente começar a acordar e usar o maior predicado divino que ele deu para cada filho, que é a inteligência dele. Porque nós temos a certeza, à medida que a gente está evoluindo, a inteligência do espírito, à medida que a gente vai evoluindo, o que acontece? A gente vai captando mais informação, entendendo mais, crescendo mais. Aí vamos saber como funciona. A gente não queria tanto saber como fazia uma criança, a gente aprendeu. Não estou falando eu estou falando da como funciona biologicamente, né? A gente aprendeu como é o nosso universo, como é principalmente o nosso planeta. A gente sabe das coisas, mas a gente ainda não usa isso a nosso favor. A gente polui, a gente erra, a gente atrapalha a evolução do planeta como um todo. Porque a gente não está usando a inteligência. A gente está usando, como o seu Oswaldo falava, sexo, pança, orgulho, bolso, vaidade, né? E tudo isso são subprodutos subdesenvolvidos, porque o desenvolvimento é quando a gente começar a usar de verdade a nossa inteligência, o nosso crescimento. Então, quando a gente fala que Deus está dentro de nós, como os grandes iniciados de toda a história sempre falaram isso, né? Isso não é o Oswaldo Polidoro que colocou. Todos os grandes colocaram isso, que Deus está dentro de nós e cabe a nós desabrochá-lo. Jesus falava isso. Então, se a gente trabalha com isso, por que a gente continua ajoelhando na frente de pau e pedra e achando que eles vão resolver nossos problemas? Nossos problemas são resolvidos à medida que o fato gerador do problema for resolvido. Aquele erro, aquela falha, aquela desvirtude que eu tenho, se eu consigo entender, se eu consigo suplantar, o problema acaba. Porque cada problema não é para a gente se matar, chorar, de se desesperar. É para a gente evoluir. É para entender por que nós temos de passar por aquilo, usar nossa inteligência para sair daquilo. Usando a inteligência com base na moral, na virtude, ou seja, vivendo os 10 mandamentos, respeitando o próximo e sempre com amorosidade. Pode parecer assim um absurdo que eu estou falando agora para muitas pessoas, mas na realidade, se a gente parar para pensar, é o caminho mais reto. É o caminho que dá muito trabalho para executar, para falar o como eu vou seguir. Porque eu tenho de me conhecer, eu tenho de me mudar, eu tenho de alterar o fato negativo. A hora que eu alterei o fato negativo,
as portas se abrem. E acontece que a gente percebe que isso é muito triste e que as pessoas passaram por situações terríveis há séculos, elas vêm com essa oportunidade de crescer e continuam passando, não querendo enxergar. Está na hora de tirar as vendas, está na hora da gente começar a entender, né? O que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus somos nós, está dentro de nós. Ele não vem com fantasia, com pulinhos, com festejos, com bandeirolas. Ele vem com inteligência, com virtude, com amor praticado, com verdades que a gente vai adquirindo nas nossas encarnações e que as nossas virtudes, com a moral para ajudar o próximo e ajudar a si mesmo, entendendo que somos irmãos, que somos fraternos e que na união nós vamos crescer juntos. Quanto mais a gente se fragmentar, quanto mais a gente se separar, quanto mais ódio nós gerarmos, pior vai ser a nossa situação. Pior vai ser a demorar a nossa evolução, o nosso crescimento. Quanto mais nos unirmos, quanto mais entendermos que cada um tem sua relatividade, mas cada um precisa do outro por algum motivo, aí os caminhos se abrem. Nós temos de quebrar essas torres de Babel, como chamam, né? Que cada um fala uma língua, mas o problema não é a língua, é o ato, é a forma de pensar totalmente diferente. Na diversidade a gente cresce, eu não tô falando para a gente ser robozinho, mas eu tô falando que nós temos de ter uma finalidade, e essa finalidade é a evolução. E a nossa finalidade nesse momento é ultrapassar esses limites dessas raivas, desse materialismo exacerbado, dessas brigas, dessas lutas fratricidas, porque no planeta Terra não existe luta porque tinha de ter, porque somos todos irmãos, então é irmão matando irmão, né? Então nós temos de tirar tudo isso, tirar essa vontade de dominar o planeta e entender que o planeta é de todos e que todos nós podemos fazer essa diferença. Claro que a gente está falando num nível muito pequenininho, somos ainda muito poucas pessoas que têm um pouquinho de consciência. E mesmo nós ainda temos muitos erros, muitas informações equivocadas e que nós precisamos ainda aprender muito, evoluir muito, né? Consolidar todos esses conhecimentos. Isso é verdade. Mas se a gente já começar a pensar que nós temos de lutar em prol do bem e do bom, que temos de fazer para sermos um pouco melhores, isso vai ajudar bastante. Porque nessa encarnação, com certeza, a gente não vai conseguir, mas nós vamos plantar algumas sementes. E essas sementes, elas vão germinar, vão gerar frutos, e aí esses frutos podem fazer uma grande diferença, né? Então, é ainda muito importante a gente tirar esses formulismos todos, esse sectarismo que existe. Vamos usar a nossa inteligência virtuosamente e com amorosidade para trabalhar em prol do bem e do bom, da coletividade, para fazer com que as pessoas entendam o que é verdade, né? Então, isso é muito importante. Então, cada um que vai falando, vai explicando, vai ensinando, vai sendo exemplo, porque a melhor forma de propagar é exemplificando, né? E aí sim, a gente vai formar essa corrente do bem para a nossa evolução.
Hoje poucos, daqui algumas encarnações muito mais, daqui outras muito mais e vamos atingir o planeta inteiro. Aí vai ser o perfeito, porque aí nós vamos conseguir realmente mudar isso. Trabalhar com consciência, entender o que é Deus, o que é religar de verdade, né? Que é trabalhar em prol do bem, do bom, trabalhar com os nossos irmãos desencarnados, ajudar o próximo, quem quer que seja, né? Praticar a verdade, né? É o amor posto nas mãos dos nossos irmãos. E nós também vamos receber, quer dizer, não é uma via de mão única, é mão dupla, é um dar e receber. É o ensinar e aprender, né? E isso, gente, é o caminho. Infelizmente, ainda, repito, ainda as pessoas não conseguem entender, né? Então, ainda nós estamos, o que é de Deus, do outro lado, totalmente oposto é o da matéria. Mas nós vamos chegar a viver aquilo. Vivemos em total harmonia com os nossos irmãos encarnados, desencarnados e sempre trabalhando em prol do bem e do bom, com Deus na frente. Porque Ele está dentro de nós, né? Como eles têm me pedido sempre, eu vou ler de novo o item 15. Os espíritos ainda inferiores procuram o reino de Deus através de formalismos e formulismos religiosistas e sectários. Tamanha é a ignorância, que desprezam em si a verdade, o amor e a virtude, para acreditarem em bugiarias inventadas por homens. E é por isso que as trevas da subcrosta e os umbrais vivem abarrotados de cientistas, filósofos e religiosos do mundo. Pensam saber muito, mas vivem fora da divina ordem moral do infinito. Não podemos esquecer, nós somos eternos, né? Nós nunca vamos morrer. A carne volta para a terra, mas nós que somos espírito, nós não vamos morrer. Então isso é muito importante também. Bom, gente, o que eu gostaria de falar hoje é isso, né? Vamos continuar. Deixa eu só tomar um golinho de água. Vamos pedir agora uma energização para as nossas casas, como a gente sempre faz, sempre muito importante essa ligação, esse pedido de limpeza, de retirada de espíritos que estão ali, de ajuda naqueles necessitados do nosso primeiro meio, aonde a gente fica, a gente dorme, aonde deixamos o nosso corpo para fazer os nossos trabalhos noturnos. Então pedimos a Deus, através das legiões angélicas, que trabalhem na limpeza das nossas casas, na proteção, que formem aquelas cúpulas de luz, que os índios ficam à porta, se tiver doentes, que os médicos venham, as socorristas, que façam uma grande limpeza na minha casa, na casa dos meus entes queridos, na casa de toda a cidade, na casa de todo o nosso planeta. O nosso Pai jamais atende a um em detrimento do outro. Pedimos nas construções públicas, também nos locais públicos, nas rodovias, nos comércios, shoppings, escolas, empresas, uma grande limpeza em todos os locais,
Pedimos um trabalho junto a todas as casas de saúde, a todos os hospitais, aonde tem pessoas sofrendo, pessoas aflitas. Vamos pedir bênçãos divinas para todos esses nossos irmãos. Sabemos que cada um vai receber conforme o merecimento, mas nós, como filhos de Deus, podemos fazer esses pedidos. Porque essa energia vai e vai impregnando nas pessoas e de alguma forma a gente está ajudando. Pedimos muitas limpezas nos hospitais, que eles lavem tudo, que eles retirem os espíritos sofredores, que os trabalhadores ligados à medicina recebam a energização necessária, as intuições para atender seus pacientes, que os pacientes recebam a calma e a força de vontade para pedir pelo melhor. Pedimos não só pelos hospitais da matéria, mas também pelos hospitais do astral, que estão abarrotados de irmãos nossos, e que as legiões angélicas possam intuir esses trabalhadores para que sempre façam o melhor. Vamos fazendo os nossos pedidos de ordem material, espiritual, sentimental. Vamos nos ligando a Deus. Sabemos que cada um tem um programa pré-encarnacionista. Sabemos que muitas vezes não receberemos os nossos pedidos, mas eles vão ficar guardados as anotações. E quando tivermos o merecimento, nós iremos receber. Então o Zé vai fazer a sublime invocação, que está na página 255 do Evangelho Eterno. Sublime invocação. Ao sagrado princípio de tudo e de todos, dirigimos os nossos pensamentos como servos humildes, a fim de pedir as graças que, porventura, possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, em nome de Jesus, o Cristo divino modelo, o amparo das poderosas legiões espirituais. Dá-nos, Pai divino, a luz do Espírito, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, aos profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos de todos os tempos, possamos trabalhar pela restauração da exalta doutrina do caminho, a via que conduz à verdade que diviniza. Sagrado princípio, auxilie-nos na tarefa de despertar os dons do Espírito, as mediunidades, a fim de podermos servir o próximo com aquelas graças que a Tua divina justiça determinar. Perdoa, Pai divino, as nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, das tentações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Aumenta, Senhor, nos Teus servos o desejo de conhecer a verdade e praticar o bem, porque só assim seremos discípulos do Cristo modelo. Senhor, faze que os dons do Espírito Santo se manifestem na humanidade, para que os Espíritos Teus enviados, servidores da verdade, do amor e da virtude, espalhem Tuas graças, conclamando a gente no rumo caminho das Tuas verdades eternas, perfeitas e imutáveis. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora nos elevando, nos ligando aos irmãos que estão ao redor do nosso planeta, energizando dioturnamente, fazendo esse trabalho lindo de energização, que se não existisse esse trabalho, nosso planeta estaria muito pior. Então nós temos de agradecer muito a Deus por esses irmãos estarem aí, e sempre que possível nós nos unimos a Ele,
no horário das nossas orações, ou quando a gente faz alguma oração que consegue ter um tempo durante o dia para se ligar, sempre mentalizem e peçam para doar essa energia. É muito necessário. E todos juntos vamos pedir pelo bem mais precioso que nós temos no planeta, a água. O nosso planeta, que deveria se chamar Água, né? Imitando aí Guilherme Arantes, mas vamos pedir para energizar toda a água do planeta, a água doce, a água salgada, sólida, líquida ou gasosa, a água que bebemos, que tomamos banho, a água que está no nosso corpo, que está embutida em todos os outros itens do planeta Terra, nas plantas, nos cristais, nas rochas, nas árvores, em todos os animais. Vamos agora pedir a Deus que energize todos os seus filhos lotados aqui no planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, que cada espírito aqui receba o seu quinhão de energia para melhorar, para ficar mais lúcido, para trabalhar, para ter mais forças, que tenha mais oportunidades de evolução, de crescimento, de trabalho em prol do bem e do bom. Vamos pedir para todos os dirigentes do planeta, aqueles que têm a capacidade de mudar alguma coisa, que pensem na coletividade em detrimento à individualidade, que sejam mais altruístas, menos egoístas, que entendam que o próximo é como se fosse a si mesmo. Comecem em pequenas atitudes, mudando para melhorar essa postura do planeta. Entendam que quando nós pedimos para toda a população planetária, nós abrangemos todos, os doentes, os sãos, os que encarnaram, os que desencarnaram. É muito amplo esse pedido e é muito poderoso. Graças a Deus por esse pedido. Vamos continuar o nosso trabalho, abraçando bem forte os nossos irmãos que estão ao redor do planeta e vamos jogar amor. Vamos nos unir e vamos jogar aquele amor com inteligência, como se a gente estivesse doando aquelas pessoas que a gente ama. Vamos jogar esse sentimento para o planeta Terra, para que todos sintam, percebam e que mantem tudo, o grão de areia, os rios, os mares, as rochas, as paredes das casas, as roupas das pessoas e as pessoas. Vamos imantar esse amor.
todos agradecendo muito a oportunidade de trabalho. Nós sempre frisamos muito aqui, juntos fazemos a diferença, juntos somos uma grande bateria de energia. Juntos doamos esse material que a espiritualidade atua nos mais diversos locais do nosso planeta. E sempre em nome de Deus. E é sempre o Pai que atua, nós somos os instrumentos dele, com a graça de Deus. Aqui a Cíntia colocou, pude acompanhar uma luz dourada envolvendo a terra, graças a Deus. Pude acompanhar uma luz rosa, continuando a Cíntia, envolvendo a todos da cabeça aos pés. Pude acompanhar espíritos desencarnados ouvindo o estudo de hoje, graças a Deus. A Mônica, muita limpeza, sensação de leveza e tranquilidade. A Kátia, um rasgo de luz invade o grupo. A grande Mãe Maria se apresenta acolhendo os que encontram-se entristecidos e angustiados. Ela suaviza as preces aflitas, graças a Deus. Foram essas as mediunidades. Bom, voltando para as nossas bases, para as nossas casas, que também já estão harmonizadas, vamos agradecendo aos nossos amigos, entes queridos, companheiros de jornada evolutiva que tanto nos ajudou para a execução do nosso trabalho. Vamos agradecendo às legiões angélicas, aos nossos irmãos cristificados e vamos entrar dentro de nós mesmos e agradecer a Deus. Antes do Zé fazer a última oração, amanhã às 10h30 no Divinismo Salsalito, a oração pelo planeta, é o Fábio Gorga que vai fazer a oração. Amanhã à noite nós não estaremos aqui no Divinismo Perdizes no Instagram, nós estaremos no Jitsi Meet. Quem vai fazer a oração amanhã às 20 horas no Jitsi é a Lilian Kekia. Quem não tem o link para entrar, a chave, me mande pela setinha aqui o telefone do WhatsApp que eu mando a chave de entrada, coordenada, que na realidade é divinismo.perdizes, tá? Mas se não souber, me desculpe, é esse. E então vamos fazer a última oração. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrório. O reino de Deus não é fingimento. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno, vide Apocalipse 14, versículo 6. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem e aguardando novas oportunidades, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E até amanhã. Tchau.